Fala, gênios e gênias! Professor Rafael Alves na área. Antes de tudo, já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo, você vai aprender, eu vou aprender com você e nós vamos crescer juntos. Faz isso enquanto roda a vinheta. Pessoal, considerando a dificuldade que vocês têm de ler o artigo científico na íntegra, interpretar esse artigo e, obviamente, saber utilizar o conhecimento do mesmo na prática, eu resolvi criar um quadro no canal, ao qual semanalmente eu vou escolher um artigo aleatoriamente ou sugerido por vocês nos comentários e vou analisar esse artigo criteriosamente para nós sabermos o que pode ser aproveitado, como aproveitá-lo e como utilizar de fato na prática. Então, para iniciar o quadro, eu escolhi um artigo muito interessante sobre treinamento para panturrilha, ou cientificamente conhecido como tríceps sural. E antes de iniciar e dizer qual é o artigo, eu já deixo claro aqui que eu não estou fazendo uma crítica aos pesquisadores, uma crítica destrutiva ao artigo, e sim uma análise criteriosa do que foi feito e o que nós podemos extrair de resultados, tá? Então, parabenizo os pesquisadores por terem conduzido um estudo no Brasil, que eu sei que é muito difícil. O artigo é intitulado como diferentes posicionamentos dos pés podem induzir a hipertrofia em regiões ou porções específicas do gastrocnêmico. É uma afirmação, tá? Antes de nós começarmos o desenho do estudo e tudo mais, vale voltar lá na anatomia e verificar que o gastrocnêmico é composto pelo gastrocnêmico medial e o lateral, e que eles são biarticulares. Eles cruzam a articulação do joelho, tendo a sua origem no epicôndilo lateral e medial do fêmur, e cruzam a articulação do tornozelo com a sua inserção no tendão do calcâneo. Quando nós fazemos movimentos, por exemplo, então, de rotação medial ou rotação lateral, vale ressaltar que caso o joelho esteja estendido, esse movimento é feito, na sua maioria, pela rotação do fêmur. Então, obviamente, pensa-se comigo racionalmente falando que a rotação interna ou externa não causa nenhum tipo de modificação no ciclo de alongamento e encurtamento dos gastrocnêmicos, já que eles cruzam a articulação do joelho e do tornozelo. E o movimento é feito no fêmur, na articulação do quadril, correto? Só que no cenário do bodybuilder é muito difundido que colocar os pés para dentro ou os pés para fora pode favorecer e hipertrofiar mais o gastrocnêmico medial ou lateral. Então, por várias décadas isso ainda é feito, né? Foi pregado que isso de fato acontecia, mas nós não tínhamos evidências científicas sobre. Pensando nisso, então, Nunes e colaboradores resolveram conduzir este estudo. O que eles fizeram no estudo? Eles recrutaram 29 indivíduos e aqui, pensando na perspectiva de analisar criteriosamente, o histórico de treino deles era muito curioso. Eles estavam há pelo menos 4 meses, no mínimo 4 meses sem treinar musculação, mas todos eles tinham treinado em algum momento da vida por pelo menos 6 meses. Então, apesar de eles estarem sem treinar, eram indivíduos com histórico de treino. Isso é um dado positivo, por um lado, pensando na perspectiva, obviamente, que eles já tinham uma aprendizagem motora prévia, favorece, então, para que nós não tenhamos viés da aprendizagem motora, tá? Esses indivíduos foram distribuídos em 3 situações diferentes em um programa de treino. Relacionado somente à panturrilha, em uma situação eles treinavam com a ponta de pé direcionado para dentro, em outra situação eles treinavam com a ponta de pé direcionado para fora, e na terceira situação eles treinavam com a ponta de pé reto. As siglas atribuídas no estudo foram: para os pés para dentro era chamado de FPI, para os pés para fora era chamado de FPO e os pés retos eram chamados de FPF. Vale ressaltar que além do treinamento específico para panturrilha, nessa quesito, com essas características, os indivíduos também realizaram outros exercícios, inclusive o leg press. E para quem sabe, o leg press tem uma boa solicitação do tríceps sural, inclusive demonstrado em um estudo de minha autoria juntamente com outros pesquisadores. Então, vale ressaltar aqui que a hipertrofia demonstrada nos gastrocnêmicos medial e lateral ao final do estudo não pode ser atribuída somente ao próprio exercício escolhido, tá? E esse é um dado muito interessante que nós vamos discutir mais no final. Como era composto os treinos?
os pesquisadores fizeram uma randomização muito interessante. Os indivíduos treinavam com um membro uma situação das 3 e com um outro membro outra situação das 3. Então vamos a um exemplo. Se eu fosse, obviamente, um participante ali da pesquisa, vamos supor que eu teria sido randomizado e com o meu lado direito eu faria o treinamento com a ponta de pé direcionado para dentro. Teria um outro sorteio, uma randomização. Quando eu falo randomização é distribuição, tá? Aleatória. É como se fosse um sorteio para saber qual das situações eu vou de fato vivenciar. Com o lado esquerdo, então, ou eu faria com a ponta de pé para fora ou eu faria com a ponta de pé reto, tá? De forma tradicional. Então essa randomização que foi feita. Pontos positivos e negativos na minha humilde opinião como professor, tá? Pontos negativos. Treinar a panturrilha de forma unilateral, direcionando a ponta de pé para fora ou para dentro, é extremamente complicado, porque a gente tende a fazer um ajuste ali, entre aspas, automático, entre as repetições. Então isso tem que ter sido muito bem controlado durante o estudo. E é claro que eu vou acreditar aqui que foi de fato, apesar de entender essa extrema dificuldade em se treinar de forma unilateral, direcionando a ponta de pé para fora ou para dentro. Beleza. Ponto positivo, claro, é porque estamos comparando então um indivíduo com ele mesmo, tirando então o viés da responsividade ou da individualidade biológica de respostas, tá? E isso é um ponto muito favorável para esse tipo de randomização. A hipertrofia foi analisada por ultrassom, que é um padrão muito bom para se analisar hipertrofia muscular. Então esse também é um outro ponto positivo. Foi feita uma análise então antes deles começarem o treinamento e foi feita uma outra análise da mesma forma pelo mesmo avaliador depois de 9 semanas de treino, que são 2 meses e 1 semana. Sobre as variáveis do treinamento, eles faziam 3 séries de 20 a 25 repetições nas primeiras semanas, 3 vezes por semana, então dava um total de 9 séries neste exercício específico, mas lembrando que tinha o leg press também, com participação do tríceps sural, da panturrilha. E nas últimas semanas foi aumentado para 4 séries, 3 vezes na semana, então daria um total de um volume de 12 séries na semana. Aí tem 2 informações muito importantes relatadas pelos pesquisadores. A primeira é que essa rotação medial ou a rotação lateral ficou controlada em 45 graus. Isso foi relatado pelos pesquisadores, mas não ficou claro como eles controlaram de fato. E outra informação muito importante é que em todas as situações o joelho estava completamente estendido. Voltando lá nas aulas de biomecânica, anatomia e cinésio, dependendo de como o professor aborda, fica claro então que ao fazer uma rotação medial ou lateral com o joelho completamente estendido, é o fêmur que está lá em contato, que está articulando, entre aspas, né, com a pelve, que faz esse movimento de rotação interna ou rotação externa, medial ou lateral, como queiram chamar. E mais uma vez, este movimento não altera o ciclo de alongamento e encurtamento dos gastrocnêmicos medial e lateral, já que eles estão lá na articulação do joelho e do tornozelo. E isso é um dado muito interessante, porque não tem como atribuir de fato os resultados nessa perspectiva que se mudar para fora ou para dentro vai mudar algo no gastrocnêmico, porque de fato não vai. Falando em termos de ciclo de alongamento, encurtamento e considerando origem e inserção. Isso promove um questionamento gigantesco, pensando na perspectiva, caramba, professor, será que teve alguma diferença então na hipertrofia? E olha os resultados, que interessante, e aqui está a importância de você ler atentamente os estudos. Olha o que eles encontraram. Quando se avaliou a hipertrofia do gastrocnêmico lateral, eles encontraram o seguinte, que quando os pés eram direcionados para dentro, ponta de pé para dentro, tinha uma diferença na hipertrofia do gastrocnêmico lateral, comparando com a outra situação que os pés eram direcionados para fora. Então, direcionar os pés para dentro promoveu um maior percentual de hipertrofia comparado a quando os pés eram direcionados para fora. Contudo, não teve diferença significativa comparada aos pés posicionados retos, ou seja, de forma tradicional. Então, para o gastrocnêmico lateral, treinar com os pés retos ou com os pés para dentro não tem diferença.
mas treinar com os pés para fora parece ser inferior para o gastrocnêmico lateral. E, avaliando o gastrocnêmico medial, eles verificaram e encontraram o seguinte, que quando os pés eram direcionados para fora, foi encontrado um maior percentual de hipertrofia do gastrocnêmico medial comparado a quando os pés eram direcionados para dentro. Só que, olha que interessante, mais uma vez, sem diferença para quando os pés estavam posicionados reto, de forma tradicional. Então, para o gastrocnêmico medial, não teve diferença treinar com ponta de pé para fora ou com os pés retos, de forma tradicional. Sendo então inferior para o gastrocnêmico medial treinar com a ponta dos pés para dentro. Eu sei que você deve estar pensando a mesma coisa que eu estou pensando agora. Caramba, professor, se não tem diferença para os gastrocnêmicos medial ou lateral treinar com a ponta de pé para fora ou para dentro comparado de forma tradicional, faz algum sentido de fato então direcionar em algum momento ponta de pé para fora ou para dentro? Antes de responder isso, olha que interessante essas outras figuras que estão analisando as alterações em hipertrofia em delta, ou seja, o percentual de hipertrofia. E aqui nós temos uma resposta individual dos indivíduos, representados por essas bolinhas que vocês estão vendo na imagem. Repare que quando os pés é direcionado para dentro, por exemplo, nós temos alguns poucos indivíduos só que apresentaram uma resposta de fato superior para o gastrocnêmico lateral. Comparado, por exemplo, com a posição dos pés reto, reparem que a maioria dos indivíduos estão no mesmo nível e somente alguns poucos responderam a mais. E, se nós analisarmos a outra figura, ela diz já exatamente a mesma coisa. Quando se compara, por exemplo, a resposta individual do gastrocnêmico lateral, quando os pés são direcionados para dentro, reparem que alguns poucos indivíduos somente que apresentam a resposta superior. E comparado aos pés direcionados reto, praticamente todos os indivíduos ficam igual. Então, além de não ter diferença significativa, a maioria dos indivíduos, de fato, respondem exatamente igual quando o pé é direcionado para fora ou para dentro, comparado com os pés reto. Agora eu vou ler a conclusão do estudo para vocês na íntegra e nós vamos discutir sobre a conclusão deles, tá? Então, eles dizem exatamente assim, conforme você está vendo. Treinadores e praticantes podem escolher a posição do pé se o objetivo do treinamento é induzir hipertrofia das diferentes porções do gastrocnêmico seletivamente. Concordo totalmente, de acordo com os resultados deles, então, posicionar os pés para dentro hipertrofia mais o gastrocnêmico lateral e posicionar os pés para fora hipertrofia mais o gastrocnêmico medial. Então, se eu quero uma maior magnitude de hipertrofia em somente um dos gastrocnêmicos, beleza, tranquilo, está justificado. Continuando, a partir dos resultados do nosso estudo, apontar o pé para frente pode ser uma abordagem ideal quando o objetivo é induzir a melhora proporcional em ambas as cabeças do gastrocnêmico, em ambas as porções, tá, do gastrocnêmico. Então, se eu quero de fato induzir hipertrofia no gastrocnêmico medial e lateral, da mesma proporção, direcionar os pés reto de forma tradicional é o mais viável. Então agora vem um questionamento antes de terminar a leitura, tá? Você, por exemplo, apresenta uma assimetria entre o gastrocnêmico medial e o lateral para pensar na seguinte forma: cara, eu quero hipertrofiar mais o meu gastrocnêmico medial do que o lateral. Eu até hoje, em vários anos, trabalhei inclusive em sala de musculação, tenho alunos de personal, ainda não passei por uma situação específica em que o aluno constatasse que ele queria uma hipertrofia mais seletiva de um ou de outro. Geralmente, de forma esmagadora, nós queremos ganhar um volume de hipertrofia na panturrilha de forma harmônica, de forma igual, ou seja, crescê-la como um todo e não um lado mais do que o outro. Mas, beleza. Então vamos seguindo. Fica para vocês raciocinarem, inclusive, tá? No final ele diz o seguinte, ó. A combinação do FPO e do FPI, ou seja, ponta de pé para fora ou para dentro, poderia maximizar os ganhos de ambas as cabeças. Eu discordo completamente, porque não vai maximizar os ganhos. Simplesmente vai proporcionar o mesmo ganho se a ponta de pé estivesse direcionada da forma reta. Não tem uma maximização dos ganhos. Por exemplo, direcionar os pés para fora
para fora, vai hipertrofiar mais o gastrocnêmico medial, só que tão quanto se os pés estivessem reto. E assim, na outra perspectiva. Então não tem uma maximização, simplesmente vou estar dando mais importância para uma porção ou outra porção, em colocar o pé para dentro ou para fora. Mas quando eu posiciono os pés reto, é a mesma coisa. Então não tem uma maximização de hipertrofia, com todo o respeito aos pesquisadores, tá? Embora os estudos embora os estudos futuros sejam necessários para testar tal hipótese. Se é uma hipótese, por que eles acabaram de afirmar que acontece? Não é curioso isso? Mas um estudo foi bem conduzido nas suas perspectivas e nos deixa alguns questionamentos, né? Será que de fato isso acontece? E por que isso iria acontecer? Essa é uma pergunta chave. Um dado muito curioso é que existe um outro estudo que foi publicado também em 2020, ao qual os indivíduos treinavam panturrilha em pé e sentado, sem essa variação dos pés, tá? E sabe o que eles encontraram? Eles encontraram que o gastrocnêmico lateral apresentou a maior magnitude de resposta de hipertrofia comparado ao gastrocnêmico medial, treinando com os pés reto, panturrilha em pé e panturrilha sentado, que é obviamente contraditório a este estudo, né? Que treinando com os pés reto, a hipertrofia foi igual em ambos os lados. Isso é um ponto muito curioso e nos deixa a seguinte pergunta: caramba, será que não teve algo na condução de um desses dois estudos que pode ter influenciado nos resultados? Será que o treinamento unilateral não dificultou os indivíduos para a execução do exercício? Ou até mesmo, né, as avaliações realmente foram bem conduzidas de ambos os estudos? Não estou fazendo uma crítica no sentido de falar que não foi, tá? Mas somente para a gente, obviamente, tentar imaginar o porquê desses resultados. Ao meu ver, falando como professor agora, precisam se conduzir outros estudos, inclusive similares, talvez com um N maior, com outro exercício de fato a panturrilha em pé, tradicional, com a análise, por exemplo, dos dois sendo um treinamento bilateral e não unilateral, para de fato a gente ter uma conclusão um pouco mais robusta, tá? Até o momento eu tenho de fato dúvidas, e eu falo isso aqui tranquilamente, não questionando, dizendo, nossa, eu não acredito nesses resultados, mas simplesmente eu prefiro aguardar outras evidências, outros tipos de se conduzir um estudo similar a estes, para de fato a gente chegar a uma conclusão. Eu tenho certeza que os próprios pesquisadores deste estudo concordam também e querem que isso seja feito. Então aqui fica um questionamento, tá? Uma indagação relacionado ao estudo, mas ele tem de fato a sua aplicação, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse tipo de análise, quer que esse quadro continue, não deixe de curtir e deixar o seu comentário. Inclusive pode sugerir, tá, temas de outras áreas, outras perspectivas, ou mesmo dentro da musculação, ao qual eu possa vir aqui e apresentar um artigo na íntegra para vocês. Nós discutimos sobre. Semanalmente, então, esse vai ser o seu grupo de estudos a partir de hoje. Aguardo vocês aqui todas as semanas para nós podermos estudar e crescer juntos. Bora pra cima!